Pesquisando na internet eu vi diversas explicações do que seria a quarta-feira de cinzas. É um dia que às vezes só não passa desapercebido porque alguns lugares fazem da quarta-feira de cinzas um meio feriado. Você sabe qual é a importância da quarta-feira de cinzas? Você sabe o que é a quarta-feira de cinzas? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou o pastor Lucas Prando, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. E não esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque nesse período de quaresma eu tenho preparado um conteúdo bem legal pra gente conversar aqui no canal, tá bom? Muito bem. A quarta-feira, após o feriado de carnaval, é conhecida como a quarta-feira de cinzas. Mas muito se engana quem pensa que a quarta-feira está ali por causa do carnaval. Na verdade, ao invés de ser o dia que marca o final do carnaval, a quarta-feira de cinzas marca o início de um outro período. Um período na igreja conhecido como quaresma. Quaresma literalmente significa um período de 40 dias. Nesse caso, 40 dias até a Páscoa. Mas vamos por partes. Por que as cinzas? No Antigo Testamento, o pó e as cinzas eram sinal de luto e arrependimento. O pó e as cinzas também estão associados com a mortalidade da morte que o pecado trouxe ao mundo. O próprio Deus fala sobre isso com Adão logo depois deles caírem em pecado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ele diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás." Na história de Jó, nós podemos ler que ele demonstrou seu arrependimento cobrindo-se de pó. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 6, está escrito: "Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas." Daniel, antes de fazer uma oração de confissão de pecados em nome de todo o povo de Israel, ele escreve: "Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com a oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza." Também na história do profeta Jonas, logo depois dele pregar para os cidadãos da cidade de Nínive, o povo daquela cidade começou a acreditar em Deus. E por isso eles se vestiram de roupas feitas de pano de saco para demonstrar o seu arrependimento. E o rei da cidade de Nínive, ele fez o seguinte: ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. O próprio Jesus, já no Novo Testamento também, faz referência ao uso das cinzas. Ele falava daqueles povos que se recusavam a se arrepender dos seus pecados, mesmo que já tivessem visto uma série de milagres de Jesus e ouvido a mensagem salvadora que ele veio trazer. Jesus diz assim: "Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinzas." Pó e cinzas são matéria de destruição total. Demonstram o nada, demonstram a inutilidade. Tudo o que existiu, tudo o que foi construído, tudo o que era aparentemente forte, seguro e magnífico, foi demolido, queimado, destruído e se transformou em pó e cinzas. Por exemplo, pense nas duas grandes nuvens de poeira e cinzas causadas pelas duas bombas atômicas que foram largadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O que quer que estivesse em seu caminho virou poeira e cinzas. Pensa na nuvem de poeira e cinzas causadas pela queda das Torres Gêmeas. E agora imagina os milhares de pessoas que vieram ao mundo antes de nós. Reis, rainhas, mordomos e mendigos. Todos eles são pó e cinzas. E a quarta-feira de cinzas é um dia de lembrarmos exatamente disso, que nós fomos feitos do pó e ao pó nós vamos retornar. E é por isso que muitas igrejas realizam um culto de quarta-feira de cinzas e separam um momento especial onde o pastor convida aqueles que quiserem, sentirem a vontade a vir até a frente para receber as cinzas. Aliás, as cinzas são produzidas com a queima da folha das palmeiras do domingo de Ramos do ano anterior. As pessoas são convidadas a vir à frente. O pastor faz uma pequena cruz na fronte e diz para cada uma das pessoas: "Lembre-se que você é pó
e ao pó você retornará. Através da imposição das cinzas, nós demonstramos visivelmente a lamentação pelos nossos pecados e demonstramos também nosso arrependimento por eles. Nós também somos lembrados pelas cinzas e pelas palavras do pastor que o salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 6:23. A cinza nos lembra que a presença do pecado neste mundo e em nossa vida leva à morte. As cinzas da quarta-feira de cinzas nos ajudam a reconhecer o nosso pecado e o seu impacto na medida em que nos preparamos para acompanhar o nosso Senhor sofrer, morrer e ressuscitar, a fim de perdoar o nosso pecado e derrotar a morte. No entanto, nós não podemos atribuir poderes sacramentais às cinzas. Ao contrário da Santa Ceia, por exemplo, a cerimônia das cinzas é meramente um memorial. Não há um comando nem uma promessa de Deus àqueles que passarem pela cerimônia das cinzas. Da mesma forma, pode haver muitos mal-entendidos quando nós pensamos que esse memorial com as cinzas é reduzido a um arrependimento que omite a fé e o perdão dos pecados, como se aquele fosse simplesmente um mero ato de contrição. Não. Ali nós lembramos sim que nós somos pó e ao pó vamos voltar. Mas também nós somos lembrados daquilo que o rei Davi escreve no Salmo 51, versículo 17. Ele diz assim: um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Por ser o dia que nós iniciamos a jornada de 6 semanas, a fim de nos prepararmos para observar a morte do nosso Senhor e também a sua ressurreição no dia da Páscoa, a quarta-feira de cinzas nos ensina que mesmo que nós sejamos pó, pois fomos criados por Deus a partir do pó, aquele que nos criou do pó com amor, foi Ele mesmo crucificado e sepultado. Aquele que nos criou do pó cambaleou e caiu no pó, sendo pressionado pelo peso da cruz que ele mesmo carregava. Aquele que nos criou do pó derramou o seu sangue por aqueles que não o conheciam, e o seu sangue escorreu pelo seu rosto, seus braços, suas pernas e caiu no pó da terra. E desse pó seu sangue fala em amor. Pai, perdoa-lhes, restaura-os, ressuscita-os, porque eu derramei o meu sangue para o perdão dos seus pecados. É disso que nós somos lembrados na quarta-feira de cinzas. E é assim que nós iniciamos o período da quaresma, meditando sobre o sofrimento que Cristo suportou por nós e refletindo sobre o nosso batismo e o que significa viver como um filho de Deus. Bom, seria isso. Espero ter ajudado na sua compreensão sobre a quarta-feira de cinzas. Se você teve alguma informação que você conheceu aqui nesse vídeo, deixe nos comentários aqui para mim saber a sua reação, o que você achou. Manda o seu comentário que eu gosto de ler, gosto de responder também, tá bom? Não se esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho das notificações e eu desejo então a todos as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!